Olá para você, eu sou a Kessia Moreira, seja muito bem-vinda! Se você tem uma criança em casa, provavelmente você comemore o Dia das Crianças, por que não, né? Mas você sabe o que tem por trás dessa data? Não? Então vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes. Dia 12 de outubro é a data oficial que nós comemoramos o Dia das Crianças aqui no Brasil. Mas essa data teve início lá na Primeira República, em 1924. Acompanha comigo aqui o contexto desse momento. Depois da Primeira Guerra Mundial que aconteceu lá na Europa, muitas crises foram sendo desencadeadas e uma delas foi a quantidade de crianças órfãos que existia, né? Muitas crianças perderam seus pais que estavam em combate como soldados ou elas sofreram atentados dos ataques que aconteciam. Então, depois desse período, alguns países eles começaram a se reunir fazendo convenções, alguns congressos com essa temática mesmo para a criança, um olhar mais cuidadoso para os pequenos. Aqui no Brasil, de 1922 a 1926, nós fomos comandados pelo presidente mineiro Arthur Bernardes. E em 1923, nós sediamos aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, o terceiro Congresso Sul-Americano da Criança, que tinha essa temática, esse olhar cuidadoso para as crianças também. No governo também existia um deputado federal chamado Galdino do Vale Filho, que no ano seguinte a esse congresso, em 1924, ele criou uma proposta de lei onde nós teríamos um dia oficial aqui nacional para comemorar o Dia da Criança. Aí então o dia 12 de outubro. Ele pegou essa ideia, apresentou para o Legislativo e o presidente, na época então, aprovou, sancionou essa lei, então ficou decretada essa data e eu vou ler essa proposta, essa lei, na realidade, estabelecida aqui agora para você. Decreto número 4.867, de 5 de novembro de 1924. Institui o dia 12 de outubro para ter lugar em todo o território nacional o Dia de Festa da Criança. O senhor Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a resolução seguinte. Artigo único. Fica instituído o dia 12 de outubro para ter lugar em todo o território nacional a Festa da Criança, revogadas as disposições em contrário. Rio de Janeiro, em 5 de novembro de 1924, 103º da Independência e 36º da República. Arthur da Silva Bernardes, João Luiz Alves. Aí você pode pensar, ok, Kessia, já sei, muito obrigado, vou fechar esse vídeo, mas não pense que para por aí. Não foi bem assim não, tá? A Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, só determinou o dia 20 de novembro como Dia Internacional da Criança lá em 1959, muito tempo depois disso já ter ganhado destaque aqui dentro no Brasil. Legalmente falando, essa data já existia, né? Eu li a lei para você. Cada país ela comemora, o Dia da Criança na data que foi sancionada, que foi decidida, cada um à sua forma. Mas a população daqui, ela não se envolveu com essa data, não se tinha o costume de comemorar o Dia das Crianças no dia 12 de outubro, né? Ou seja, constitucionalmente essa data existia, mas ela não era popularizada e é aí que eu quero a sua máxima atenção. Presta atenção porque é agora que eu tô querendo chegar no ponto aqui específico, ponto alto deste vídeo. Mais de 30 anos depois da data de divulgação dessa lei que eu acabei de ler para vocês, uma indústria do brinquedo que possivelmente você conheça, a Estrela, ela lançou uma campanha denominada Semana do Bebê Robusto. Mas observe uma coisa, o cunho era totalmente mercadológico, o objetivo era alavancar os lucros, não estava linkado ali com o cuidado com a criança. Eles desenvolveram uma nova linha de brinquedos, uma nova linha de bonecas diferentes das anteriores, essas eram mais gordinhas, por isso o nome Bebê Robusto. E as matérias elas comprovam que essa indústria, né, essa marca Estrela, ela teve um ganho muito grande realmente de lucros. Isso fez com que
isso saltasse aos olhos, e todos os anos seguintes ela continuou fazendo essa campanha nesse dia. E aí veio, então, foi instituído essa ideia do presenteie a sua criança. Aí sim, essa data foi conhecida e comemorada, foi dado um olhar diferente pela população, porque tinha uma campanha de marketing muito grande, porque se na primeira edição isso foi um grande ganho financeiro, nas próximas também. Então, o pessoal já estava ali já acostumado com essa data, criou-se então essa teoria do presenteie a criança, compre presentes para a criança. O tempo passou e 10 anos depois, essa campanha da Estrela ganhou o apoio de uma outra marca que possivelmente você também conheça, chamada Johnson & Johnson. Era em 1965 que eles criaram a campanha Bebê Johnson 65. E como que funcionava? Por correspondência, a mãe de uma criança de 6 meses até 2 anos enviaria uma foto desse bebê com o rótulo de uma embalagem ali num produto da marca, e esse bebê iria concorrer para ser o Bebê Johnson 65 e ganhar um prêmio de R$500 mil de cruzeiros, que na época valia dinheiro e realmente era um valor considerável para uma premiação. A cada ano que se passava, mais empresas do comércio infantil se mobilizavam nessa data para alavancar os seus lucros, e assim foi ano após ano até o que a gente já conhece hoje em dia. Mas eu te pergunto, onde é que está o real motivo dessa data? O cuidado com a criança. Nesse período em que a lei do Dia das Crianças foi promulgada, não existia nenhum estatuto que garantisse ali a segurança, a proteção e os direitos das crianças e dos adolescentes. Anos antes, no tempo do Brasil colônia, a igreja ela tinha um poder muito forte. Então, as crianças que se perdiam ou que foram abandonadas eram recolhidas por essas entidades católicas e eram expostas nas rodas dos expostos, como essa aqui que eu estou mostrando para você agora. A criança era colocada aí dentro, exposta para a adoção. É de conhecimento de todo mundo que aqui o nosso país ele foi profundamente marcado pela escravidão, né? E existem relatos que comprovam que as crianças que eram recolhidas aí para serem adotadas, elas também estavam sendo comercializadas para serem escravas também. Essa prática da roda dos expostos, ela foi banida ali enquanto o Brasil estava migrando de Brasil colônia para a República em 1890. Mas nessa época, né, até no período que foi instituído a lei do Dia das Crianças, ainda se era comum ver crianças de 14, adolescente, pré-adolescente, 14 anos, sendo presos como uma forma de punição ali junto em celas com outros adultos. Eram coisas muito bárbaras que aconteciam a céu aberto naquela época. O trabalho infantil também era uma prática muito comum e até de punição para essas crianças. Desde lá da Revolução Industrial teve esse boom e é uma exploração muito gigantesca do trabalho infantil e que continuou acontecendo, até na Era Vargas existia bastante e infelizmente até os dias de hoje, clandestinamente ainda existe o trabalho da exploração do trabalho infantil, infelizmente. Dando ali um salto no tempo, a gente bate ali de frente com outro marco absurdo que também aconteceu aqui no Brasil depois da escravidão, que foi a ditadura em 1964. E com ela, nessa época, também surgiram as FEBEMs, um total e completo desserviço para a infância e para a adolescência, que via como uma proposta de educação e ressocialização, e na realidade a gente tem relatos muito grotescos que aconteciam com esses jovens que eram internados nesse tipo de regime. Lamentável. Só em 1988, com a Constituição Federal, que nós conseguimos ter um olhar mais institucionalizado de cuidado com as crianças, e em 1990 surgiu então o ECA, que veio esse Estatuto da Criança e do Adolescente garantindo os direitos à proteção à criança e ao adolescente no nosso país.
Enquanto tudo isso acontecia, aqui no Brasil, o consumismo infantil estava acontecendo de uma forma escancarada. Se dizia abertamente na TV para a criança pedir ao pai e à mãe para comprarem um presente, um brinquedo, ou aquilo que estava sendo vendido pela empresa ali naquele comercial. Então, só depois, bem futuramente, muitos anos depois, que essa prática foi proibida e não se induz mais a criança à compra. Só que agora, quem é enganado é você, que acredita que a criança precisa mais do presente do que da presença. E é por isso que eu fiz esse vídeo aqui, por isso que eu estou te contando, porque eu precisava te falar como que essa data surgiu, qual o contexto histórico, o que é que veio antes, durante, depois, o que estava acontecendo com essas crianças, para te mostrar e te lembrar que é mais importante do que você dar um presente para uma criança no dia 12 de outubro, é você estar presente em todos os outros dias. A sua atenção importa muito mais. Compreenda uma coisa, presta muita atenção, não tem problema algum você presentear uma criança no dia 12 de outubro. Pelo contrário, você precisa mesmo exaltar esse dia, porque a sua criança ela está livre, feliz, saudável, protegida, com seus direitos garantidos. É mais que motivo para festejar. Só que você precisa saber qual que é a intenção desse brinquedo. Você está dando esse brinquedo para suprir alguma falta? Você está dando esse brinquedo porque os colegas, os priminhos, todo mundo tem, e aí a sua criança não pode ficar de fora, porque afinal de contas todo mundo tem, por isso ela precisa ter também. Ou então você está dando esse presente porque você sabe que aquilo ali vai contribuir com o desenvolvimento saudável da sua criança, vai deixar ela mais adaptada ao ambiente, vai estimular a criatividade, o desenvolvimento de várias habilidades dela. Ou porque realmente ela quer e não vai fazer mal algum, você quer presentear. Aí sim eu concordo em presentear a criança. O mistério está na intenção, assim como tudo na vida. Aproveitando que a gente está aqui falando sobre o Dia das Crianças, eu já vou te contar uma novidade e fazer um convite. No nosso próximo vídeo, que vai ser atípico, vai ser num sábado, no dia 2/10, às 16 horas, eu vou fazer um vídeo ao vivo aqui com vocês. Sim, uma live aqui no YouTube. E eu vou ensinar brincadeiras e brinquedos para vocês fazerem com as crianças em casa, para vocês poderem comemorar esse Dia das Crianças sem precisar sair de casa e gastando praticamente R$0 com coisas que vocês têm aí em casa ou coisas muito baratinhas. Tá imperdível, não perca, e eu quero conversar com você aqui ao vivo. Então não perde, tá? 2/10 às 16 horas. Você tem um encontro marcado comigo. Fechado? E aí, me diz, você gostou desse vídeo? Se gostou, então deixa um like aqui nesse vídeo para eu saber, eu e o YouTube sabermos que você gostou e trazer um pouco mais de conteúdo relacionado. E já aproveita, se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para você saber toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, que acontece todas as segundas-feiras. Aproveita e faz uma coisa, escreve aqui embaixo nos comentários por que você acha que as crianças merecem um dia tão especial só para elas. Eu quero saber. Nossas crianças já passaram tantas coisas difíceis, né? Nós também, mas as crianças já foram tão exploradas e hoje elas estão protegidas. A gente tenta o máximo, então esse dia é muito importante. Eu quero saber o que você acha, tá bom? Escreve aqui nos comentários que eu vou te responder. Então, um super abraço para você, encante a infância de uma criança e eu espero você no nosso próximo vídeo ao vivo. Não se esqueça, tô te aguardando, tá bom? E tchau!